Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou trazer uma história simplesmente incrível. É uma história triste, é uma história de luta, é uma história de batalha, é uma história que foi parar nos tribunais e é uma história que também influenciou muito o direito, principalmente o direito norte-americano e por tabela os direitos trabalhistas do resto do mundo, porque os direitos, eles se comunicam, a gente sempre está aprendendo dentro do direito, importando leis, importando direitos de outros países. Então, essa história é uma história fantástica e é uma história que eu não conhecia, tenho até vergonha de não conhecer, é uma história que talvez muita gente não conheça. E quando eu conheci essa história, eu fui a fundo, eu pesquisei, eu fiz um roteiro de 10 páginas, já tentei gravar uma vez esse vídeo aqui e não deu certo porque eu achei que ficou muito chato, cheio de nomes, porque eu fui muito a fundo nessa história e estou regravando de novo o vídeo aqui para tentar contar para vocês de uma maneira mais leve a história das Radion Girls, ou as garotas radioativas. Essa história foi resgatada recentemente no livro The Radion Girls, The Dark Story of America's Shining Woman, da Kate Moore. Essa história, inclusive, inspirou um filme que foi gravado agora em 2018, mas eu acho que esse filme não sei se já foi publicado, eu acredito que ainda não, eu procurei no Netflix e parece-me que vai ser publicado, vai ser lançado, ou, bom, talvez tenha saído já em alguma outra plataforma de stream, que também tem o mesmo nome, The Radion Girls. A diferença é que o filme ela só se inspira nos fatos reais, ela traz vários acontecimentos ali que são muito semelhantes, mas trocam os nomes, trocam um pouco do contexto pessoal dos personagens e tal. E o que é essa história? No começo do século passado, quer dizer, no finalzinho do século retrasado, a Marie Curie descobriu o rádio, o elemento químico rádio e a radioatividade. Logo, isso acabou virando uma febre. E no começo do século passado, 1900, 1910, 1915, o rádio virou uma espécie de objeto de desejo, todo mundo queria, tipo água alcalina, sabe? Cura tudo, faz isso, faz aquilo, era loção, era suco, era lanche, era pomada, tudo que a grande maioria não tinha rádio, porque o rádio era extremamente caro, mas ali havia aquela questão igual o quântico, né? O coach quântico e você tinha o rádio que estava em tudo. Algumas coisas sim, algumas indústrias e algumas atividades exploravam o rádio. E uma das atividades que floresceram e cresceram muito ali foram as pinturas dos relógios, os ponteiros e os números dos relógios com uma tinta feita à base de rádio, uma tinta radioativa, isso mesmo. Por quê? Porque esse ponteiro, esses números, eles brilhavam no escuro, eles emanavam uma luz própria, que é a luz da radioatividade. E ali, nós estamos falando agora de uma história que se passou em Nova Jersey, tinha uma indústria chamada The US Radion Corporation, e tinha outra também chamada Dion Radio, né, que eram duas empresas que faziam a pintura desses painéis de relógio. Como essa pintura era um trabalho delicado, eles empregavam quase sempre mulheres e mulheres novas, moças de 14, 15, 16 anos, para fazer a pintura manualmente com pincéis. Saca só, o cientista que desenvolveu essa tinta, Sabin Sokok, ele mesmo veio falecer alguns anos depois, acho que em 1928, em decorrência da exposição a essa tinta. E essas moças, elas trabalhavam pintando com pincel e elas eram encorajadas pela empresa, porque vocês já pintaram, não sei se alguém já pintou com pincel, já pintou aquarela. Quando você começa a pintar muito, o pincel começa, sabe, debulhar assim, começa a perder, os fios começam a abrir. E então elas tinham que apontar isso. E elas apontavam como? Lambendo, usando os lábios para apontar esse pincel. Então elas tinham que apontar às vezes 3, 4 vezes por dia, em que elas levavam um pincel com essa tinta radioativa na boca. A empresa garantia que não tinha riscos, o médico da empresa chegou a consultar algumas delas, porque logo começou a dar aquela coisa, né? Começaram a morrer sem razão, algumas começaram a apresentar tumores, mas o principal efeito que a grande maioria delas começou... A grande maioria não, porque esse é um problema que a gente vai falar mais pra frente. Algumas delas começaram o quê? A apresentar dores e os dentes começavam a cair. Isso se chama até maxilar de rádio, hoje o nome por causa disso daí. O que acontecia? A radioatividade da tinta, ela deteriorava, ela fazia com que a pessoa tivesse perda óssea. Só que esses efeitos às vezes demoravam meses, algumas demoravam anos, e algumas pessoas nem manifestavam esse tipo de sintoma. Grace Fryer, que é uma moça que trabalhou lá de 1917 até 1920, ela saiu de lá, foi trabalhar em outro lugar e ela começou a ter essas dores, começou a perder dente, começou a ter dor, e ela procurava médico, procurava isso, aquilo e ninguém achava nada. Até que então ela foi fazer um raio-x, acho que num dentista,
e constataram que ela estava com uma perda óssea muito grande. Ela procurou novamente outro médico e o médico sugeriu a ela que aquilo podia ser uma doença ocupacional. Pensando nisso, o que ela fez? Ela foi atrás da US Radium, que era a empresa que ela trabalhava, e lá ela foi atendida por um médico da empresa. E esse médico falou que ela não tinha absolutamente nada, que ela tinha saúde perfeita, que ela estava em ótimas condições. Só que como diversas moças estavam morrendo e muitas delas trabalhavam nessa questão das pinturas desses relógios, o Departamento de Saúde de Nova Jersey pediu ajuda para Consumers League, National Consumers League, que é uma associação sem fins lucrativos que visava o quê? Buscar melhores condições de trabalho para as mulheres, para as crianças, emprego, enfim, era uma espécie de entidade não governamental que lutava e pesquisava e fazia uma espécie de apoio para os trabalhadores nessa área. A conselheira local, então, dessa Consumers League, que era Catherine Willey, ela foi atrás de uma especialista de Harvard chamada Alice Hamilton, que manjava tudo de doença ocupacional, e logo foram pesquisar e investigar o que estava acontecendo ali. Essa Alice, ela tinha um amigo chamado Cecil, que também era de Harvard. Esse Cecil Drinker, ele havia comentado que tinha feito alguns anos antes um trabalho, uma pesquisa, um relatório exatamente para essa US Radium sobre a questão da radioatividade. E olha que louco, ela pegou e escreveu uma carta para a esposa do Cecil, que era amiga dela, Catherine no nome também, e essa esposa falou que sim, falou que o marido trabalhou, prestou um relatório, falou que estava tudo errado, falou que tinha os níveis de toxina do sangue estavam todos alterados, inclusive tinha notado até necrose por radiação nas pessoas com quem ele tinha lidado ali. Ele chegou inclusive a alertar o presidente dessa US Radium, que se chamava Arthur Heder, e esse Arthur Heder não aceitou as recomendações para ele readequar a forma de trabalho e rever algumas questões ali para proteger os funcionários. Ele questionou, falou que não tinha nada e não aceitou isso. Esse Cecil tentou publicar esse estudo, só que como ele tinha sido contratado particularmente, ele estava impedido por uma cláusula que exigia confidência, então ele não podia dar publicidade desse trabalho, porque esse trabalho pertencia, na verdade, esse relatório pertencia à US Radium. Depois que eles trocaram essa carta, a Alice Hamilton ficou sabendo então que a US Radium sabia e que tinha coisa errada ali, assim como o Cecil soube que outras pessoas estavam morrendo em razão da não adequação, de ele não ter levado a sério as recomendações dele. O que aconteceu? A Alice foi pra cima e o Cecil foi e publicou o trabalho dele lá. Depois, inclusive, ele tinha sido ameaçado de ser processado, mas ele encarou, foi lá e publicou o trabalho dele. Enquanto isso, a Gracie Fryer, que era a trabalhadora, sabendo então que ela tinha uma doença ocupacional, que poderia ser uma doença ocupacional, porque tudo era muito novidade ali, ela resolveu que ia processar a US Radium. E qual que era o problema? Ela não tinha dinheiro, porque ela estava gastando tudo com saúde, ela estava assim quebradaça e nenhum advogado acreditava que aquilo iria dar certo. Porque além de ser contra uma grande empresa e de você não ter como provar ainda, você não tinha como atestar que aquilo seria uma doença ocupacional, que aquilo teria sido causado pelo rádio, porque ainda era tudo muito nebuloso, você tinha também uma questão da prescrição, porque você não tinha muitas leis trabalhistas, você tinha regras gerais, e uma dessas regras dizia que se você tivesse sido injuriado, né, tipo, você tivesse sido machucado, tivesse sido ferido, enfim, qualquer tipo de lesão ou coisa que tivesse acontecido na relação de trabalho, você tinha um prazo de 2 anos para entrar na justiça sob pena de prescrição. Como ela tinha saído em 1920 dessa empresa, né, porque ela foi trabalhar numa outra empresa, e ela resolveu processar em 1925, tinha mais esse problema. Então ela tinha muita dificuldade, ela não estava conseguindo encontrar advogado, até que ela encontrou um que resolveu bancar e trabalhar para ela sem estar cobrando ali os honorários adiantados, que foi Raymond Barry. Logo em seguida, como essa história começou a crescer ali na região, outras trabalhadoras acabaram se juntando a Gracie Fryer. Aí vocês estão vendo nessa foto, vocês estão vendo aí as irmãs Quinta MacDonald e Albina Larice, Edna Husman, Catherine Schwab e a própria Gracie Fryer. Cada uma delas pediu $250 mil na época pelos danos e pela dor que elas sofreram. Esse valor, para você ter uma ideia, se você atualizar, vai dar mais de 3,5 milhões de dólares. Então essas 5 moças, elas ficaram conhecidas como as Radium Girls. E o primeiro obstáculo dessa ação delas foi exatamente enfrentar a questão da prescrição. Então numa corte, o advogado conseguiu reverter essa questão da prescrição, alegando que elas não tinham ciência
de que aquilo era irregular, de que aquilo poderia ser injurioso, que aquilo era uma doença que poderia se demorar para se manifestar mesmo, e de que também a empresa sabia, ocultou e dificultou, inclusive, tanto judicialmente quanto extrajudicialmente, a descoberta dessas irregularidades e de que aquilo poderia causar doença nelas. Só para vocês terem uma ideia, todas as mulheres que iam adoecendo e procuravam esse médico, ou elas não tinham nada, ou então o médico dava um atestado para elas de que elas tinham sífilis, que é uma doença sexualmente transmissível. Então você imagina essas mulheres que eram às vezes novas, às vezes eram solteiras, ou então casadas com sífilis numa sociedade extremamente patriarcal, machista, do começo do século passado. Ou seja, elas, além de tudo, ficavam queimadaças na sociedade. Então, sabe, eles realmente dificultavam e atrapalhavam a vida dela. E tem mais um detalhe, eles descobriram ali no tribunal que aquele médico que atestava e que atendia elas, inclusive atendeu a Grace Fryer, ele nem era médico, ele era toxicologista, ele não tinha licença para ser médico e ele era vice-presidente da US Radium. Ou seja, assim, isso tudo jogou contra eles e então o próprio juiz decidiu que ali naquela questão da prescrição não seria aplicado a prescrição de 2 anos, ou seja, o caso estava, formalmente aberto então. Sobre essa história da sífilis, para você ter uma ideia, as 2 irmãs que nós temos ali nas Radio Girls, que era a Quinta e a Albina, elas tinham uma outra irmã mais velha, chamada Amélia Mágia, que também havia trabalhado com essa pintura, que tinha morrido em 1922. E ela tinha um atestado desse médico dizendo que ela tinha morrido de sífilis. Então o que aconteceu? Durante esse julgamento, eles resolveram então exumar e autopsiar o cadáver dessa Amélia e eles descobriram altos índices de radioatividade nos ossos dela. Inclusive, os ossos dela e de todas as outras moças que morreram são ossos que vão brilhar no escuro pelos próximos 1000 anos, de tanta radioatividade pelo rádio que elas absorveram. A mídia ficou sabendo dessa história, e a mídia é importantíssima nisso, caiu em cima e elas ficaram então conhecidas como as Radio Girls, as garotas radioativas. Nessa época também, além da mídia cobrir e dar uma publicidade grande a esse caso, vários artigos científicos e estudos estavam começando a convergir sobre a questão do perigo da radioatividade e inclusive essa mídia, esse caso chegou à própria Marie Curie, que acho que se não me engano estava na França ou na Alemanha, eu não sei, e ela chegou até mesmo a comentar esse caso. A Marie Curie falou, ela não era médica, mas ela sabia que aquelas moças provavelmente estavam condenadas, porque uma vez que o rádio entrava dentro do organismo de uma pessoa, não tinha como ser destruído nem como sair de lá. Só que essa empresa, para quem já estava agindo de má fé, mais uma sacanagem não custava nada. Como essas moças, elas estavam todas morrendo, elas começavam bem a ação, mas, sabe, elas decaindo, assim, mês após mês, elas iam perdendo dente, perdendo osso, perdendo a capacidade de andar e tal. O que eles fizeram? Eles começaram a protelar e adiar e criar mecanismos para o julgamento não andar. Inclusive, eles chegaram em determinado momento a falar que eles tinham uma testemunha-chave, uma testemunha que era fundamental para o caso, só que essa testemunha estava na Europa e ela demoraria 5 meses para retornar. E eles pediram o quê? A suspensão do julgamento nesse período. O juiz não tinha muito o que fazer, porque é um direito deles ouvir essa testemunha, ia suspender esse julgamento. A imprensa, como eu disse, começou a bater em cima. Inclusive um jornalista chamado Walter Lippmann, que era do The New York World, que era um jornal que foi inclusive comprado e foi dirigido pelo Pulitzer, que dá o nome ao grande prêmio, começou a cobrir a matéria e fazer dia após dia matéria e jogar a opinião pública e pressionar, e o povo começou então a mandar carta para elas, mandar carta para os jornais, inclusive com receitas para curar, para ajudar, para salvar a vida delas, enfim, virou uma comoção nacional e a US Radium então se viu meio que obrigada, não obrigada, ela foi esperta, propôs então um acordo extrajudicial para encerrar a ação às 5 moças. O que eles ofereceram para cada uma das 5? $10 mil, que hoje equivaleria a $150 mil mais ou menos, mais uma pensão anual de $600, que daria uns $9 mil, além de todas as despesas médicas e tratamento que elas ainda precisassem. Por que isso? Porque elas iam pegar o dinheiro, isso ia ser um prejuízo, mas elas tinham uma expectativa de vida muito baixa e também não tinha muito o que fazer. Então eles viram essa saída. Já o advogado Raymond Berry, ele não gostou muito desse acordo, só que sabendo que as suas clientes tinham pouco tempo de vida,
e de que se ele esperasse ou adiasse ou tentasse ir até o final da ação, elas iam acabar morrendo e não iam nem ter dignidade, não iam ter tratamento médico e não iam ver esse dinheiro. Então ele ficou meio constrangido em dizer não, até porque, olha só que legal, o juiz que eles chamaram para intermediar, legal não, olha que sujeira, o juiz que eles chamaram para intermediar esse acordo, que é o William Clark, ele era, segundo Barry, acionista da US Radium. Bom, beleza, acabou, não saiu condenação, e a condenação ela é muito importante dentro do sistema jurídico do common law, porque lá a condenação ela cria um precedente, e esse precedente não foi criado, então eles continuavam com o status de inocentes. Inclusive, essas moças, no acordo, elas abriam mão de continuar processando e de continuar acusando de que elas tinham sido envenenadas pela US Radium. Então, parecia que estava tudo perdido. Só que não. E por que não? Porque mais mulheres iam continuar adoecendo, iam continuar desenvolvendo esses problemas e iam acabar processando a empresa, ainda mais com a notoriedade. Apesar deles terem não sido condenados, eles não foram absolvidos. E além da US Radium Corporation, tinha também a Radium Dion Company, que também fazia o trabalho de pintura. Então mais mulheres de outras empresas, né, das outras empresas, também iam acabar desenvolvendo esse problema e também iam acabar processando. E foi exatamente isso que aconteceu. Só que paralelamente a isso, e aí entra uma questão que, enquanto não morrer um cara rico e branco, o povo não vai dar muito valor para uma história ou para um fato social que está acontecendo. E Ben Byers, que era um playboy industrial, rico, ele era um daqueles caras que acreditava na cloroquina, sabe? Ele acreditava na radioatividade, no rádio como um produto que faria bem para sua saúde. E ele foi um consumidor de rádio que acabou desenvolvendo câncer e acabou morrendo em razão disso. E essa morte dele, somada aos esforços lá da Alice Hamilton e da Consumers League, que ainda estava trabalhando no caso, inclusive a presidente nacional do Consumers League estava em cima, e ela é uma pessoa bastante interessante, eu recomendo que vocês pesquisem sobre ela. Florence Kelly, que era ativista dos direitos das mulheres afro-americanas, ela era socialista, ela era amiga de Engels e seguidora de Marx, então era uma pessoa bastante interessante que estava ali na direção nacional desse Consumers League. Então, essa soma de esforços, mais a morte do Playboy, elas fizeram com que a Food and Drug Administration, que é uma espécie de Anvisa dos Estados Unidos, proibisse o uso do rádio para fins medicinais, terapêuticos e como alimentação. Assim como também a American Medical Association removeu o rádio da lista de seus remédios. Bom, agora o cerco estava fechando. A ciência já estava contra, os órgãos regulamentares já estavam contra, só faltava o quê? Só faltava criar um julgamento que criasse o precedente, que condenasse a prática e condenasse essas empresas a indenizar esses trabalhadores. E foi exatamente isso que aconteceu. Uma nova geração de mulheres, uma nova geração de Radium Girls, dessa vez assessoradas por um advogado chamado Leonard Grossman. Eles entraram na justiça, só que elas eram funcionárias agora da Radium Dion Company, e em 1938 nós tivemos um novo julgamento. E esse julgamento novamente foi coberto pela mídia, e aqui tem até uma imagem de uma das Radium Girls, Charlotte Purcell. Ela está demonstrando como elas usavam os lábios para apontar os pincéis. Outra testemunha, que era Catherine Donoghue, ela estava acompanhando o julgamento, e quando chegou a vez dela prestar, ela estava tão debilitada que ela foi ser ouvida na casa dela. Inclusive, isso tem até as imagens aí do pessoal tomando, né, as declarações dela, inclusive com a cobertura da mídia sobre esse caso, que eram, né, as mulheres estavam morrendo e lutando ali pelo seu direito de ser indenizada. Finalmente, então, em abril de 1938, essas empresas foram condenadas, então criou ali um precedente. Isso foi em abril, e para você ter uma ideia, essa Catherine Donoghue que eu estava falando, ela faleceu ali em julho do mesmo ano, de 1938, faleceu meses depois, 2 meses depois dessa condenação. Essa condenação, depois é óbvio, as empresas recorreram, chegou à Suprema Corte, mas não foi revertido, ou seja, se criou um precedente que ia agora servir para todos os casos dali em diante, ia ser a regra aplicável para todos os casos que envolvessem uma situação semelhante. Paralelo a isso, as mulheres também se organizaram para a criação de leis, e isso foi estabelecido mais tarde, foi regulamentado uma legislação que trouxe o quê? Regras mínimas, regras que são fundamentais, indispensáveis para garantir a segurança desses trabalhadores. Então, essa história, ela termina de uma forma triste, mas de uma forma vitoriosa
pelas nossas Radium Girls. Infelizmente, muitas delas adoeceram, muitas delas morreram, não tiveram nem como usufruir do ganho dessa ação, e outras que continuaram trabalhando, ou que saíram, elas continuaram sendo mal vistas. Elas continuavam, sabe aquela história da sífilis? Ela pegou tão pesado que anos depois, décadas depois, muita gente ainda duvidava da radioatividade, ainda achava que era sífilis, que elas eram sem vergonhas e tal. Pra você ter uma ideia de como funciona, isso parece que não mudou na nossa sociedade. E mais, outras pessoas ainda acusavam ela de terem falido essas empresas, de terem criado desemprego, sabe? É uma situação bastante triste, bastante delicada. Felizmente, ainda que tardiamente, houve o reconhecimento da vitória dessas Radium Girls. E olha só que interessante, em 2006, uma estudante lá da 8ª série em Ottawa, ela descobriu essa história e ela ficou assim encantada e, sabe, ficou, poxa, como que ninguém sabe dessa história, como que não existe um memorial, como que não tem nada para contar, para se lembrar dessa história de luta, dessa vitória dessas moças. Então ela começou a fazer um lobby pressionando as autoridades locais, e em 2011, graças ao lobby que ela fez, a cidade acabou contratando o pai dela. O pai dela era escultor, e eles fizeram uma estátua em bronze, eu vou deixar na tela para vocês aí, que é um memorial às Radium Girls. Então, pessoal, essa era a história que eu queria compartilhar com vocês. É uma história incrível, é uma história de luta, é uma história triste, é uma história que foi aos tribunais, mas que serviu de exemplo e serviu para fundamentar normas de segurança que viriam a proteger outras pessoas. Essas moças, infelizmente, faleceram, mas as suas mortes acabaram salvando, as suas mortes não, a sua luta nos tribunais acabou salvando a vida de muitas pessoas, porque essa tinta ela continuou sendo aplicada nos relógios até a década de 70. Óbvio que daí sobre outras condições, usando proteção, usando pincéis mais compridos, usando coisas que não permitiam mais o contato direto. Então as outras pessoas, os outros trabalhadores, trabalhavam em situação mais segura e estão vivos até hoje. Então é isso, se vocês gostaram dessa história, eu peço para vocês que vocês curtam, que vocês compartilhem, que vocês se inscrevam no canal caso vocês não sejam inscritos no canal, e se vocês quiserem ajudar, vocês podem ajudar fazendo ou um Pix ou se tornando membro do canal. Eu vou ficando por aqui, porque esse vídeo ficou um pouco mais longo do que o normal, mas nós nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço a todos!